Tem pecado que a igreja trata como crime hediondo e tem pecado que a igreja passa pano e não fala nada. O mais perigoso mesmo são os pecados que ninguém leva a sério. Aqueles que você comete todo dia, que os seus amigos da igreja também cometem, até que o seu pastor comete e que ninguém fala nada. São esses os pecados aceitáveis que estão destruindo silenciosamente a nossa vida espiritual. E hoje eu quero expor 3 desses pecados aqui que estão na sua vida agora mesmo e que talvez você nem esteja percebendo. Seja bem-vindo de volta à série Fundamentos da Fé Madura. Esse aqui é o vídeo número 9 dos 12 que a gente está fazendo, fechando a terceira semana sobre santidade. Se você não acompanhou os últimos vídeos, eu sugiro que você clique aqui no card que está aparecendo aqui em cima para você assistir todos os vídeos da série, porque todos eles se conectam, se complementam. E se você está sendo impactado por essa série aqui, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa um like e ativa o sininho, porque semana que vem a gente começa o último pilar, que vai ser perseverando até o fim. Mas vamos direto ao primeiro pecado aceitável, e esse aqui está em toda a igreja, é a fofoca. Você já viu isso com certeza. Alguém levanta a mão na célula ou na reuniãozinha da galera e diz: gente, vamos orar pela irmã fulana, porque eu soube que ela tá... E aí começa a contar a vida inteira da pessoa. Ou então aquela conversinha no corredor depois do culto, falando: você viu a roupa que fulana tava usando? A gente precisa orar pela vida dela. Isso não é intercessão, isso é fofoca, só que com um verniz religioso. Provérbios 26 diz: sem lenha o fogo se apaga, e sem o maldizente cessa a contenda. Isso significa que se você espalha informação sobre a vida dos outros, você está sendo combustível de conflito. É como se você estivesse alimentando o fogo da destruição. Tiago, capítulo 3, verso 6, vai um pouco mais fundo dizendo: assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada dentre os membros do nosso corpo, contamina as pessoas por inteiro. Incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Ouviu direito? Incendiada pelo inferno. Tiago está dizendo que a fofoca tem origem demoníaca. Só que a gente está tratando como se fosse só falar demais. Você quer um teste prático? Olha só, se você não falaria tal coisa na frente da pessoa, isso significa que você também não deveria falar pelas costas dela. Se você não tem autorização para compartilhar aquela informação da vida da pessoa, cala a boca, simples assim. Tem mais, Provérbios 16 diz assim: o homem perverso espalha a intriga e o maldizente separa bons amigos. Deixa eu te perguntar, quantas amizades já foram destruídas porque alguém só estava compartilhando alguma coisa? Quantos casamentos foram abalados porque alguém achou que era importante contar tal coisa? Fofoca mata relacionamentos. E quando você participa, seja falando ou seja ouvindo, você também está pecando. O antídoto para isso está lá em Efésios capítulo 4, quando diz: não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, mas apenas as palavras que forem úteis para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. A palavra-chave é edificação. Antes de falar, pergunte se isso edifica, se isso constrói, se isso abençoa. Mas se a resposta for não, engole e ora em silêncio. O segundo pecado aceitável, e esse aqui é quase uma pandemia na igreja, é a reclamação crônica disfarçada de transparência. Tem gente que confunde honestidade emocional com murmuração constante. Ah, Gabriel, mas eu só tô sendo real, eu só tô compartilhando a minha luta. Na verdade, você só tá reclamando de Deus sem ter coragem de admitir isso. Filipenses capítulo 2, verso 14, manda real dizendo: façam tudo sem queixas nem discussões. Ele manda fazer tudo, não é faça a maioria das coisas, é tudo. 1 Tessalonicenses 5 vai muito direto dizendo: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. De novo, todas as circunstâncias, não é só na hora boa, são em todas elas. Só que a gente criou uma cultura de reclamação cristianizada. A gente reclama de tal governo A ou B, mas com amor cristão. A gente reclama da igreja, mas é para melhorar a igreja. A gente reclama da vida, mas sendo transparente. E aí sabe o que acontece? No livro de Números, capítulo 14, responde: na ocasião, o povo de Israel murmurou lá no deserto, e aí Deus disse no versículo 28, dizendo: eu juro pela minha vida,
palavra do Senhor, que farei a vocês o que os ouvi dizer. Eles reclamaram que iam morrer no deserto e morreram no deserto. Suas palavras têm poder. Provérbios 18, verso 21 diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quando você vive reclamando, é como se você estivesse profetizando destruição sobre a sua própria vida. Como se você estivesse concordando com o inimigo. Você só está rejeitando a soberania de Deus. E se você estiver gostando desse conteúdo aqui, que confronta sem medo e sem fazer curva, deixa um like e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essas palavras. Já se inscreve no canal também se você não tiver inscrito, porque na segunda-feira a gente vai começar a última semana dessa série aqui, falando sobre perseverança até o fim. Agora, o antídoto para isso que a gente está falando é gratidão intencional. Paulo escreveu a carta aos Filipenses dentro da prisão romana, acorrentado. E olha o que ele diz lá no capítulo 4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Ele manda fazer com ações de graças. No meio da adversidade, agradeça. A aplicação prática para isso é, toda vez que vier uma reclamação na sua mente, na sua boca, pare e declare 3 motivos pelos quais você é grato. No começo vai ser difícil, vai doer, a sua carne vai resistir, só que isso quebra o padrão de murmuração e renova a sua mente. Agora, o terceiro pecado aceitável, e esse aqui é o mais ignorado, a glutonaria. Esse é um pecado que a igreja evangélica brasileira simplesmente decidiu que não é pecado. A gente fala sobre pornografia, sobre bebida alcoólica, sobre droga, sobre música, mas na hora de comer a gente não tem freio. Silêncio total. Sabe por quê? Porque todo mundo comete. Porque os próprios pastores cometem. E é como eu falo, é mais fácil ignorar do que confrontar e ensinar. Provérbios 23 é direto, dizendo, não se associe com os que se empanturram de carne e se encharcam de vinho, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão. Olha só, tá colocando os glutões no mesmo nível de quem é bêbado. Não é brincadeira, é pecado mesmo. Provérbios 28 diz, o filho que obedece à lei é sensato, mas o companheiro dos glutões desonra o seu pai. Paulo foi ainda mais direto na carta de Filipenses, no capítulo 3, quando ele disse, pois como eu já disse repetidas vezes e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o seu estômago. O Deus deles era o próprio estômago. Quando a comida vira ídolo, quando o seu apetite controla você, ao invés de você controlar o seu apetite, você está em idolatria. E a desculpa que muita gente usa é, pô, mas Jesus comia e bebia. Ele foi em muitas festas. Isso é verdade, só que Jesus nunca pecou. Jesus tinha e aplicava domínio próprio. Jesus não era controlado pela comida nem pela bebida. A questão não é comer. A questão é quando o comer se torna glutonaria. Quando você come além da saciedade por prazer. Quando você não consegue dizer não para aquela comida. Quando a comida vira o seu consolo, vira o seu escape, a sua recompensa emocional. 1 Coríntios 6, capítulo 12 e 13 diz, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine, incluindo a comida. A glutonaria destrói o templo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 6,19 diz, acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Quando você deliberadamente maltrata o seu corpo com excesso de comida, você está profanando o templo. E tem mais, glutonaria rouba a sua eficácia no reino de Deus. Quando você vive entupido, letárgico, sem energia, porque comeu demais, você não consegue servir bem. Você não tem disposição para orar, nem para jejuar, nem para trabalhar no reino. Provérbios 25 diz, se você achar mel, coma apenas o suficiente. Se comer demais, vomitará. E olha, desenvolver esse tipo de
vida espiritual profunda, onde você perdoa radicalmente, onde você agradece intencionalmente, onde você abre mão de desejos como a comida, por exemplo, isso não acontece por acidente, por acaso. Você precisa de fundamentos sólidos que vão te sustentar quando tudo desmoronar. Por isso eu criei um e-book chamado Cristianismo Raso, que é exatamente para isso, para te equipar com bases bíblicas que resistem a qualquer tempestade. Se você quiser conhecer esse e-book para ter uma fé que não é superficial, o link está aqui na descrição desse vídeo. Clica aí para você dar uma olhada. Agora, o antídoto para a glutonaria é o domínio próprio intencional. Gálatas 5, versículo 23 lista o domínio próprio como um dos frutos do Espírito Santo. Não é opcional, é evidência de que você é controlado pelo Espírito de Deus e não pela sua própria vontade. E domínio próprio sobre a comida é uma das batalhas mais básicas e mais reveladoras. Você quer uma aplicação prática? Faça jejum. Jesus não disse se você jejuar. Ele disse lá em Mateus 6 dizendo: quando jejuarem. É quando e não se. O jejum treina você a dizer não para o seu próprio corpo. O jejum quebra o controle que a comida tem sobre você. O jejum declara assim: Deus é mais importante do que a minha próxima refeição. E eu vou te dar mais uma aplicação prática sobre a glutonaria. Come com consciência e não com compulsão. Ore antes de comer e não apenas agradecendo, mas pedindo a Deus que te ajude com esse domínio próprio. Coma devagar. Pare quando você estiver satisfeito, não quando você estiver empazinado. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, está escrito assim: portanto, quer vocês comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Até comer pode dar glória a Deus quando feito com domínio próprio. Agora, vamos fazer um resumo aqui dos 3 pecados aceitáveis. O primeiro deles é a fofoca disfarçada de pedido de oração que a gente falou. O antídoto é: só fale quando for para edificar. O segundo pecado é a reclamação crônica disfarçada de transparência. O antídoto para ele é você praticar gratidão intencional. E o terceiro pecado é a glutonaria disfarçada de liberdade. E o antídoto é o domínio próprio intencional e o jejum. E aqui tem um padrão que talvez você não percebeu. Todos esses 3 pecados que eu listei envolvem o controle da boca. Tiago 3 diz: todos tropeçamos de muitas maneiras distintas. Se alguém não tropeça no falar, tal pessoa é perfeita, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando você domina a sua boca, a sua língua, é uma marca de maturidade espiritual. Então agora, faça um autoexame honesto. Qual desses 3 pecados que está na sua vida hoje? É a fofoca? É a reclamação? É comer demais? Não passe por cima disso. Não minimize, não justifique, chame pelo nome. É pecado. Daí se arrependa, confesse a Deus e mude, porque santidade não é perfeição, mas é uma direção. Você vai tropeçar, você vai errar, mas a questão é: para onde é que você está caminhando? Você está indo em direção a Jesus Cristo ou você está se afastando dele? 1 João capítulo 1 promete: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça, inclusive desses pecados aceitáveis. Então confessa, se arrependa e caminhe em novidade de vida. Amém? Se inscreva aqui no canal, porque na segunda-feira nós vamos começar a última semana dessa série que nós fizemos aqui em fevereiro, falando sobre perseverar até o fim. Nós vamos falar sobre o que fazer quando Deus está em silêncio. Então não perde, se inscreve aí. Tá aparecendo aqui na tela alguns outros vídeos, clica aí para você assistir, para você continuar aprendendo aqui com esses conteúdos. Fique com Deus e tenha um ótimo final de semana.